é tudo uma piada. Isso é várzea, isso é coisa de várzea. Isso é coisa de gente que deu o verdadeiro golpe, tentando tirar da jogada, de vez, o maior adversário político dos golpistas. É disso que se trata. Qualquer outra coisa, na minha opinião, é pura perfumaria. A Procuradoria-Geral da República está preparando uma denúncia que pode resultar em até 28 anos de prisão para o ex-presidente Jair Bolsonaro. Essa denúncia estaria sendo finalizada com base em relatório da PF sobre a suposta tentativa de golpe e o Bonet deve pedir a condenação com base em 3 artigos diferentes, podendo resultar em pena de 11 a 28 anos de prisão, uma denúncia que focará apenas na acusação de organização criminosa, deixando o caso das joias e cartões de vacina para um outro momento. Fabi Barroso, você que acaba de chegar com a gente, eu queria ouvi-la, nossa rainha do judiciário, sua opinião sobre esta acusação formalizada, essa denúncia formalizada contra o ex-presidente Bolsonaro. Quanto você acha que é possível que o ex-presidente seja processado, eventualmente condenado e até preso na base dessa acusação antes das eleições de 2026? Eu tenho que dar opinião mesmo, né? Porque elementos jurídicos ninguém tem, nem a defesa do presidente Bolsonaro. Vi que refizeram o pedido, a defesa refez, né, para ter acesso às provas, às delações, para saber certinho do que se trata, para poder se defender, né? Como qualquer criminoso condenado no Brasil tem direito, mas o presidente Bolsonaro e alguns a gente sabe que não tem. E foi dito que, imagina, ele já tem. Parece coisa de maluco, tá? Mas a gente já sabe como funcionou o apenso 70, né? Naqueles inquéritos era exatamente assim. O Supremo falava, não, os advogados têm acesso aqui, o apenso 70. Só que, para quem sabe um pouquinho, né, para fazer qualquer defesa razoavelmente eficaz, você tem que saber, sim, de tudo que está acontecendo no processo, né? Sigilo, essas coisas aí, não deve ser para as partes, né? Eu acho que isso seria meio óbvio se nós estivéssemos vivendo num estado normal de coisas. Então, eu só posso dar minha opinião, só posso falar de coisas que eu vi na própria imprensa, né? E olha que a imprensa tem viés, e o viés da imprensa é anti-bolsonarista, o viés da imprensa é querer condenar pessoas por terem cometido no máximo crime de vandalismo, né? Pessoas que não tiveram conduta individualizada, pessoas comuns que estão puxando aí até 22 anos, gente. Tem gente que vai chegar até 22 anos de condenação. Então, quando eu vejo aqui, né, 28 anos de condenação, e eu me lembro que falaram da baleia, falaram das joias, é aquele golpe que eu li lá, será que é aquilo? As 800 páginas que tem lá que não conseguiram ser nada eficaz porque perderam o táxi. Umas coisas aí, que despreto. Se for essa história, gente, com base no que eu li, só fica realmente a questão da narrativa. Então, assim, a gente tem que esperar para ver se o PGR vai denunciar. Qual é a dúvida, gente? Ele vai ou não vai? Obviamente, ele vai denunciar o presidente Bolsonaro. E a gente sabe que tem um time, que não é jurídico, é político. Como as eleições presidenciais são o ano que vem, né, seria de bom tom aí para esses que conspiram contra o Brasil, não somente contra o presidente Bolsonaro, de formalizar a denúncia este ano para que o Supremo corra e julgue. Algo que eu tenho até dúvida se é competência do Supremo. Eu estou falando aqui competência jurídica, tá, gente? Não é outro tipo de competência. Embora esse outro tipo de competência eu também me dou o luxo de ter dúvidas. Ultimamente eu tenho muitas dúvidas a essas pessoas que respondem pela mais alta cúpula do judiciário, formalizando opiniões e não julgamentos, né? A gente não está falando mais de lei, a gente está falando de opinião. E opinião política esse pessoal aí tem, mas tem um pequeno detalhe, eles não foram eleitos para isso. Mas aí, né, gente, esse é o Brasil real que a gente está vivendo. É isso que eu tenho para dizer. Brasil real que estamos vivendo. Deputado Salles, a sua opinião, essa denúncia poderia ter algum tipo de consequência mais grave? Eu queria, antes de passar a palavra ao deputado, também lembrar que um jantar reuniu ministros do STF e Lula às vésperas da denúncia contra Bolsonaro, uma matéria que acabou de ser publicada agora na Folha de São Paulo, uma janta que ocorreu nas vésperas na casa de Barroso, aliás, na casa do presidente do STF, Luiz Roberto Barroso, dias antes da esperada denúncia da PGR
Gonê recusou o convite nessa janta organizada pelo presidente do STF para evitar críticas à denúncia que ele poderia apresentar. Deputado Salles, sua opinião sobre essa denúncia, essa janta também entre o presidente Lula e ministros do STF e as consequências jurídicas e políticas disso? Olha só, grande parte desse processo todo, da história de golpe e tudo mais, está baseada na delação do Mauro Cid. E há evidente, no caso do Mauro Cid, há um evidente esforço por parte tanto da relatoria do processo quanto do Ministério Público em forçar o Mauro Cid a dizer aquilo que ele pensa, que ele não pensa, que ele sabe o que ele não sabe. Né? O Mauro Cid até em diversas oportunidades disse, olha, eu nunca disse tal coisa, eu não dei respaldo a tal coisa. Então, é importante lembrar aqui, a Fafá me corrige se eu estiver enganado, o delator, né, ou a prova de delação, ela é apenas um indício de prova. Ela não pode jamais, ela própria, ser considerada como prova. Você pode até pegar uma delação como indício de prova, mas ela será respaldada, ela só terá elementos para ser considerada procedente se ela vier acompanhada de provas e de outros elementos que deem a ela o respaldo necessário. Não me parece que é o caso dessa delação do Mauro Cid, inclusive no que toca ao Braga Neto, que está preso até agora, né? O pessoal esquece que o Braga Neto está preso até agora. Então, o que aconteceu? O Mauro Cid fez a delação, aí depois foi chamado a ter que complementar a delação, depois ameaçado de ser preso novamente, ou seja, esse instituto da delação premiada com prisão, etc., está mais para chantagem e tortura emocional do que propriamente do instrumento jurídico. E, portanto, se é esse o caso, tudo que dele decorre terá de ser analisado com lupa. É evidente que se você olhar, por exemplo, sob a ótica da história do artigo 142, a discussão, né, do artigo 142, que foi em grande medida baseada no parecer lá de trás do Ives Gandra Martins, essa é uma discussão jurídica. Você pode ter no campo do direito trocentos mil análises, pareceres, discussões sobre qual é a amplitude do artigo 142, o que seria uma minuta de um ato de implementação do dispositivo contido no artigo 142, nada disso é golpe. Golpe é se você mandar uma tropa, fechar um órgão, prender alguém, aí vai dizer, mas o golpe se frustrou, tentaram e não deu certo. Aonde que tentaram? Aquele bando de gente de verde e amarelo com Bíblia na mão, estilingue, não sei o que, num domingo, ou sábado, não lembro, com o prédio público fechado, nunca isso vai ser um golpe. O próprio ministro Zé Múcio Monteiro falou, na entrevista que ele deu recentemente ao Roda Viva, que aquilo não era golpe. O Hugo Mota disse isso de maneira mais não fundamentada, mas, de todo modo, quando você pega quando você pega por cima essa análise, parece que há uma grande teia, tudo amarradinho. Quando você pega cada elo da narrativa que está sendo colocada, nenhum ponto efetivamente se sustenta. E, portanto, se houver oportunidade, e aí eu digo se no condicional, porque no caso dos presos do 8 de janeiro, por exemplo, como bem falado aqui pela Fabiana, a audiência de custódia já foi feita sem autorização para liberar, então para que fez a audiência de custódia? Os advogados tiveram muita dificuldade de ter acesso aos autos e, quero crer, não tiveram plenitude aos autos por completo. As próprias sustentações orais dos advogados que iam ao Supremo foram feitas com muita dificuldade, isso quando conseguiram ser feitas. Portanto, não deveria ter sido processado no Supremo, problema de competência, como disse a Fabiana, é o foro incompetente, né? Não é o lugar correto para se processar esse assunto. E assim vai. Portanto, a experiência que nós temos visto, que é a do caso do 8 de janeiro, não traz um bom presságio para o encaminhamento desse assunto daqui por diante. Por quê? Porque tem se omitido coisas, tem se pulado etapas, tem deixado de se observar, inobservado, diversos preceitos do devido processo legal, da ampla defesa, do contraditório, que são elementos fundamentais no Estado Democrático de Direito. Para fazer justiça, você tem que seguir todo o procedimento. Se você não segue o procedimento, e não é à toa que é assim,
tudo que se fez, ele padece de legalidade. Aliás, este é o elemento que foi usado pelos próprios membros do Supremo para anular, né, não vou entrar aqui no mérito, para anular a discussão de várias condenações e acordos de leniência celebrados no Petrolão, no Mensalão, no Lava Jato, etc. Qual era o argumento? O procedimento não foi o correto. Eu acho que muitos procedimentos foram corretos, outros talvez possam ser discutidos. Mas, de maneira geral, foi este o enquadramento utilizado. A ausência de procedimento adequado, de foro adequado, de matéria adequada àquela jurisdição. E, portanto, me parece que essa instrução do caso que ora agora pode ou não, deve, né, provavelmente, mas pode ou não, se convolar numa denúncia, ela também não seguiu os preceitos do devido processo legal, ampla defesa e contraditório. Rodrigo Constantino, sua opinião sobre essa denúncia e essa promiscuidade, podemos usar essa palavra, entre governo e STF? Eu tenho repetido muito essa palavra. Eu vou ser um pouco mais duro do que o Salles e a própria Fabi, né? Vamos apertar até aquela SAP aqui, né? Os verdadeiros golpistas estão tentando prender o seu maior adversário político. Ponto. É disso que se trata, né? Lula foi solto por um malabarismo de cúmplices supremos, foi recolocado à cena do crime, os cúmplices togados se vangloriam disso, e eles têm um problema, o que fazer com o maior adversário político do lulismo, aquele que tem o maior capital político na oposição, que inegavelmente é Jair Bolsonaro. Eles já queriam ter prendido o Bolsonaro faz tempo, só que eles fazem um cálculo, qual a repercussão disso perante o povo, perante o resto do mundo, ainda mais agora que tem o Trump, né, nos Estados Unidos. Então esse é o cálculo deles, não tem nada jurídico nisso, é várzea. É várzea. Se eu não me engano, o Mauro Cid sequer é um delator. Ele é um colaborador, porque ele não denunciou nenhum crime dele mesmo. Ele não falou em golpe, hora nenhuma. Tudo é vazado de forma criminosa, em doses homeopáticas. Por quem? Para a velha imprensa, que também é cúmplice desses golpistas. Então vamos falar sério, isso é coisa de Maduro. Nicolás Maduro, que vai lá, Daniel Ortega. Esses são os parâmetros do Brasil de hoje. O cara que vai lá e fala assim, esse cara está incomodando, ele é uma constante ameaça e não sei o que, temos que tirá-lo da jogada. Pô, inventa aí uma inelegibilidade por conta de encontro com um embaixador, joga aí questão de cartão de vacina, de joia, sei lá mais o que, e vê o que cola, vê o que dá. Putz, nada disso pegou, vamos de golpe. Aquele que o ministro de defesa do Lula diz que não existiu. Aquele que o Gilmar Mendes, em entrevista em Portugal, diz que não existiu. Então é tudo uma piada. Isso é várzea, isso é coisa de várzea. Isso é coisa de gente que deu o verdadeiro golpe, tentando tirar da jogada, de vez, o maior adversário político dos golpistas. É disso que se trata. Qualquer outra coisa, na minha opinião, é pura perfumaria. Não vamos discutir se houve aqui o devido processo. A gente sabe que não tem devido processo. A gente sabe que esse pessoal é bandido. São bandidos. Togados ou não, não importa. São criminosos. E estão indo atrás de uma pessoa que não cometeu golpe nenhum. Isso está claro, né? Porque eles querem tirá-lo da jogada política. Ponto. Não vamos complicar o que é simples. Antes de continuar, eu queria só fazer uma rápida correção, porque essa janta está prevista para quarta-feira. Ainda não ocorreu, mas está prevista para quarta-feira agora, dia 19. E agora, aqui está a matéria da Folha, que fala justamente sobre esta janta no dia 19 agora de fevereiro.